Muito obrigada pela presença. Hoje a palestrante é a nossa amiga Alice Tanaka, que ninguém conhece, né? Muito conhecida aqui no Rindojo. É a primeira vez, Alice? Não? Segunda? Eu não escutei tua palestra. Então ela vai nos dar o seu depoimento, as suas experiências. Yoroshiku onegai shimasu. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Confesso que estou nervosa. Mas acho que é normal, né? Porque meu marido fala assim: você gosta de conversar, mas até besteira. Por que você não vai conseguir falar? Mas conversar com os amigos é uma coisa, né? Chegar aqui em cima e falar é outro departamento. Mas tudo bem. Bom, meu nome é Alice Kaori Tanaka. Eu sou da igreja Maringá, esposa do condutor, e moro na cidade de Maringá. Antes de eu casar, eu não era tenikiana. Eu era do Seicho no Ie. Mas confesso que eu realmente não gostava muito da religião. Eu desde criança participei das atividades, né, da igreja, tudo. Mas é aquela história, né, de tchan, bachan, bachan, e pai e mãe ficavam falando assim: vai lá que hoje é isso, vai lá porque hoje é isso, né? E todo fim de semana tinha uma atividade e a gente praticamente, entre aspas, era obrigado a participar. Como é criança, inocente, vai lá, né? Não sabe o que vai acontecer, mas vai lá, né? Aí eu conheci Tenikyo através do meu marido. Aí eu fui ver, se bem que desde o início eu sabia que um dia meu marido ia ser o condutor da igreja. Que naquela época, quando eu casei, ainda estava construindo o Shinden, né? E depois, mais tarde, meu sogro virou Kaicho-san, depois e agora meu marido é o líder da nossa igreja. Confesso que não é fácil não, mas também não é difícil, né? Falar que é a mesma coisa, né? Falar assim, é fácil, né? A pimenta no olho dos outros, tudo é refresco, né? Mas a gente tentando levar de uma forma que a gente... lógico, a gente não sabe se vai agradar um ou vai agradar o outro, né? Sempre tem os o contra e a favor da gente, né? Sempre a gente tem que visualizar isso aí. Mas se fizer muita questão também a gente não leva a nossa vida, né? Confesso que uma certa época meu marido falou assim: nós vamos a partir deste mês, nós vamos começar a participar nas missas mensais do nosso Jokyu, que é em Londrina. Aí, na época eu já trabalhava, né, e eu faço sushi em casa e entrego. Comecei a acordar às 3 da manhã, porque ele praticamente não ajudava muito naquela época ainda para mim, né, eu fazia sozinha, entregava, depois nós colocávamos as crianças, porque eu tenho 4 filhos, a gente colocava as 2 maiores no banco de trás deitado e os 2 pequenininhos no chão, fazia caminha, né, os 2 deitados dormindo, para chegar lá no Jokyu, na igreja, né, e para participar da missa. Aí chegou uma hora que eu falei assim para o meu marido, né, que ainda naquela época ele não era condutor ainda, né, que a gente era sucessor ainda, meu marido, né, eu falei assim: nossa, esse mês estou tão cansada, eu acho que eu não vou não. Eu falei assim: não vai o quê? Ele me deu um baita de um ovo, né, você vai sim, mas eu falei: eu estou um pouquinho cansada, né, mas a gente, como, vamos dizer, né, com a obediência que a gente, na nossa geração ainda, a gente tenta obedecer, né, do nosso jeito, mas a gente obedece ainda, né. Aí eu peguei e falei assim: tudo bem então, né. Aí as criançadas iam tudo dormindo, a gente chegava lá e a gente ficava, né, tem que falar bom dia, ainda tinha que ser feliz da vida, né, mesmo não estando satisfeito, né, com a situação, né. E assim foi indo, meses de maré alta, meses de maré baixa, né, tudo, mas foi indo. De vez em quando a gente levava o ovo do meu sogro, porque a gente não fazia o que tinha que fazer, né, na igreja e tal, mas aí hoje eu vejo como que foi bom
essa atitude, né? A gente ter poder participar. Mesmo às vezes no começo foi tudo meio contrário, né? Da minha pessoa, né? Não dos outros, mas da minha pessoa, que a intenção do meu marido foi das melhores, mas a minha foi meio complicado de assimilar tudo, né? Vejo que meus filhos também. Hoje, minha filha mais velha, na época ela trabalhava, estudava na faculdade, ficava o dia inteiro fora. Aí chega uma certa, como o meu sogro ainda era condutor, né? Ele falou assim, que você não quer ir por debaixo prestar quente e coxo, né? Era, acho que o último ano da faculdade dela. Ela falou assim, eu quero, Ditian, né? Na maior inocência falou, quero, né? Aí pediu férias para a faculdade, né? Do Chigotô. Aí deram as férias para ela e tal. Aí, uns 15 dias antes, a chefe dela chegou e falou assim, suas férias estão canceladas, que não vai dar para ir, porque disso, tal. Então, aí minha filha voltou frustrada, dizendo assim, eu me demiti. Como assim, né? Você vai fazer o devagar e você caiu fora do Chigotô, né? Como é que vai pagar a passagem e tal, né? Aí minha filha falou assim, não interessa. Que eu pedi minha demissão porque meu chefe chegou e falou que tinha dado as férias e ela foi demitida, né? Então eu falei, se está demitindo, já que não vai dar as férias, eu vou me demitir e eu pedi demissão. A partir de hoje eu vou cumprir aviso. E a faculdade? Não sei. Aí tá. Pagou a faculdade, né, com o valor da demissão dela, né, tal. Pagou tudinho a faculdade e terminou a faculdade. Aí eu vi, a gente analisando bem, hoje, né, até mês passado, uma amiga minha falou assim, nossa, você sabe que a gente, comentando sobre assuntos de que, como que acontecem as coisas na vida da gente, né? Ela falou assim para mim, pois eu acho que tudo isso faz parte de uma coisa que foi plantada uma semente lá atrás, né? No início da minha caminhada, né? Porque meu marido nasceu na religião, mas eu não nasci na religião, né? Então, eu sem querer mesmo no começo, tendo aquela insatisfação de cumprir com a obrigação, mas mesmo assim, a gente recebeu muitas graças, né? Aí eu vejo que minha filha, a gente conversando com a minha amiga, ela falou assim, tá vendo como são as coisas, né? A sementinha que você plantou lá atrás, brotou, de repente, né? Assim, sem querer, você percebeu o quanto brotou essa sementinha, né? Aí, até então, eu não tinha nem prestado atenção, né? Que minha filha perdeu a bolsa no ponto circular, quer dizer, perdeu não, esqueceu a bolsa no ponto circular da faculdade, e, no entanto, um rapaz que é em Rondim, né, achou essa bolsa, ligou avisando, mas na época quando ela nem tinha tocado que a bolsa, ela não tinha pegado a bolsa no ponto circular, que parece que ela tinha deixado no banco, né, e ficou lá, e o ônibus chegou, ela montou e veio embora, né. Aí eu falei assim para ela, né, vai lá na Oiaçama, correndo já, e você vai lá e pede para ela te ajudar a encontrar a bolsa, né. Mas olha, nem deu tempo de ela voltar do Xindém, o rapaz ligou, que era um conhecido da minha sobrinha, né? Não, da minha filha, e ligando dizendo que se tinha perdido uma bolsa, né? Assim, com o nome de tal, né? E encontrou essa bolsa, né? Então, tudo tem a ver, acho que, né? Muitas vezes. Aí hoje eu penso, né? Eu também, quantos anos atrás, hein? Eu tive endometriose. Bom, desde solteira eu tenho endometriose e não sabia, mas aí eu tive que fazer uma cirurgia para tirar essa endometriose e como estava tudo comprometido, teve que fazer uma cirurgia grande, que teve que tirar os ovários, né, tudo. Demorei 3 meses para recuperar. Mas aí um certo dia o Catiçá indo no urologista, né, o médico falou assim, perguntando quantos filhos ele tinha, que se estava tudo bem, né? Aí ele comentou que eu tinha endometriose, né? Nossa, disse que ele assustou, que eu tive 4 filhos, né? E inclusive os 2 últimos são gêmeos, nasceram de parto normal, tudo. Aí o médico assustou, porque que eu consegui, né?
engravidar, porque normalmente ele falou assim, normalmente quem tem endometriose não tem condição de engravidar. Aí o Cade Santa mesmo falou, né, eu acho que é graça de Deus, né? Até então, se não falando, a gente não percebe, né? A gente é tão besta, né? Que Deus trabalha nos pequenos detalhes que a gente passa por, né, despercebido, né? Aí a minha filha mais velha também, ela teve endometriose, teve que fazer cirurgia, e o médico falou assim, você não pode engravidar dentro de 1 ano, né? Que ainda você está no período de recuperação. Aí do nada, de repente, antes de completar 1 ano, ela engravidou. Tem uma menina linda, que é a minha netinha, né? Que é um orgulho nosso, né? Para falar a verdade, porque minha sogra sempre falava assim, a minha mãe, né? A minha sogra fala, minha mãe faleceu antes de conhecer os netos. Né? Ela falou assim, eu já fiz a minha obrigação, ela fala, sempre comentou, né? Eu fiz a minha obrigação. Eu conheci, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos. Hoje, ela até inclusive fez no aniversário dela, ela falou assim para as filhas dela, né? Ai, eu posso morrer tranquila. Aí a minha cunhada falou assim, ei, Batião, para de falar besteira, né? Mas ela falou assim, eu conheço meus filhos, meus netos, eu sou feliz da vida, posso ir embora qualquer dia, né? Eu acho que o orgulho de uma mãe ou pai, né? Principalmente mãe, né? Como diz, né? A gente fica cheio de orgulho quando a gente fala assim, eu tenho tantos netos, né? Deve ser muito bonito, né? E eu realmente fico, às vezes, muito feliz, porque meu filho, quando ele morava com a gente, eu falava assim para ele, Schmitz, vem me ajudar. Ele vinha daí 2 semanas, né? Você tá me chamando, mãe? Desse jeito, né? Ah, mas já terminei o serviço, você pode voltar pro seu quarto, né? Como ele estudou análise de sistema, adora ficar no computador, né? E parece que aquilo é o mundo dele, né? E eu falava assim, Schmitz, vem me ajudar, tô indo. Ou às vezes nem me responde, daí a pouco, né? Ele aparecia. Aí agora, hoje, faz 4 anos que ele mora no Japão. Ele foi estudar, quer dizer, computador mesmo não tem quase nada, né? Do tempo que ele ficava em casa, né? Aí um dia desses, ano passado, ele falou assim, mãe, tem um negócio para falar para você. O que foi, né? Que ele raramente conversa. Quem conhece meu sogro é igualzinho ele. Fala pouco, devagar, calmo, né? Então não é que nem agitada, nervosa que nem eu. aí meu filho falou assim, mãe, então sabe o que é? Ele fez 1 ano de TLE, outro ano ele fez o IFC. Ele foi em Osaka, ficou 1 ano participando do Fukionoye. Não sei se vocês sabem, mas o Fukionoye, de manhã eles comem orelha de pão, fazem tudo, né? Tipo serviços, tarefas do Osonai, tudo, limpeza, tipo Shinden, né? Que eles têm. Depois eles saem para fazer divulgação, não tem almoço, aí à tarde eles saem para fazer divulgação. Não, do Bokoen de manhã e à tarde eles fazem divulgação e depois volta para fazer o Osode e depois a janta, né? Então eles não têm almoço e só a janta. E comem ainda o que tem no dia. Eles fazem o Osonai, parece que eles fazem missa 1 vez por mês e depois Osonai das verduras é o alimento do mês inteiro. Aí ele falou assim para mim, mãe, então, eu estou convidando umas pessoas para fazer o devagar e eu estou pedindo para essas pessoas participarem do Osete, que é em janeiro, né? Eles fazem aquele ozoni que dizem que é uma delícia, eu nunca ainda experimentei. Aí, meu filho falou assim, mãe, estou convidando, mas ninguém quer ir. Aí, não sei, dei um raio assim na minha cabeça, eu falei assim, olha, Schmitz. Não, eu falei para ele, né? Yoshimitsu,
eu sou sua mãe, mas eu vou falar uma coisa para você. Você lembra naquele tempo ainda que foi quando você morava aqui com a gente? Eu falava assim, Schmitz, vem me ajudar um pouquinho, que não é tarefa pesada, meu serviço é leve, né? Mas às vezes a gente precisa de mão de obra, né? Aí eu falei assim para ele, vem me ajudar só um pouquinho, né? Eu falei assim, você demorava 2 semanas para mim falar, você me chamou? O que você quer, né? Você lembra disso? Eu falei para ele, né? Ele falou assim, lembro. Então, só para lembrar uma coisinha para você, que eu acho que é o mesmo sentimento que eu tive naquela época, acho que você está sentindo hoje, não é? Porque eu acho que é fácil a gente convidar as pessoas, falar assim, vamos lá tomar o sede, para eu te pagar, né? Mas assim, temos de agradecer o Yasma, que você conseguiu ir no Odibá, né? Fazer Sampai, é tão gostoso, mas tem, às vezes, parte financeira, né? Que não consegue, não dá, não é fácil assim, né? Então, mas isso faz parte daquela época. Desculpa falar isso para você, mas eu falei, tá? Ele nunca mais tocou no assunto. Que eu acho que ele sentiu o quanto eu sentia dor quando eu chamava ele, né? Me doeu para falar isso, mas eu acho que naquela época eu pensei, né? Mas um dia vai chegar a minha vez que eu vou orientar ele, né? Porque a gente que é mãe, só a gente consegue falar pro filho, né? Porque se o vizinho fala, não é da conta dele, né? Mas a gente que é mãe e pai, para não errar na educação, a gente de vez em quando tem que puxar uma orelhinha dele, né? Mas foi bom, sabe? Eu soltei aquilo que estava, como diz, entalado aqui, né? Do que eu senti naquela época com ele, né? Hoje, realmente, é de tirar o chapéu. O menino ficou 1 ano em Osaka, mais 9 meses numa outro kyokai, prestando serviços, fazendo fukyo, né? Como nesses outros 8 meses ele ficou também sem almoço, ajudava tudo nas atividades do kyokai e voltava à tarde, à noitinha só para jantar. E ajudava a fazer o soji à tarde, né? Mas é uma lição muito boa, porque eu acho que se ele tivesse ficado em casa ia ser um belo de um vagal, né? Realmente. Era um péssimo exemplo, ia virar um sucessor, um Kaicho-san mais para frente, né? Aquele que todo mundo, ou até a gente ia falar assim, nossa, será que eu criei esse menino assim para virar esse Kaicho, né? Então, eu acho que tudo isso vem desde o meu sogro, né? O Zen Kaicho-san, ele sempre foi uma pessoa que obedeceu o Zen Chocho-sama. Ele fez muita coisa, né? E meu marido também nunca falou assim, não para o pai dele. Né? Isso eu tenho orgulho desgraçado mesmo. Sou feliz por causa disso. Mas eu sofro também, né? Porque por ele obedecer tudo, né? Ele deixa nós, quando nós viramos à frente da igreja, eu falei assim, nós não temos mais vida social, nós não temos mais vida particular, nós vivemos só por kyokai. Aí as pessoas falam, nossa, é sacrificante, né? Tem uns que falam, nossa, é difícil, né? Mas se a gente não fizer isso, a vida social é importante. Mas se a gente não fizer isso, a gente não consegue fazer as coisas do kyokai. Tem gente que consegue, mas eu não consigo. Confesso que não consigo. Então eu preciso viver para o kyokai e eu trabalho. Então eu preciso fazer essas duas coisas em conjunto. Mas que a Oyasama, todas as vezes, quando eu operei, fiz cirurgia, chegou, 3 meses eu não podia fazer, 2 meses mesmo eu não podia fazer nada, né? Nada mesmo. Até 40 dias, meu marido ou minha filha me dava banho, porque eu não podia curvar, não podia fazer nada. Ainda minha filha, meu marido fazia curativo, porque eu tenho corte daqui a aqui. Então eles tinham que fazer curativo para mim, tinha que me vestir, colocar a cinta, daí que eu podia levantar, né? Tudo. Não achei que ia ser tão difícil assim, mas o negócio foi punk. Terrível mesmo. Então, aí eu fico pensando, teve uma hora que chegou e falou, eu pensei comigo,
nossa, onde que eu vou parar, né? Eu já voltei do hospital branco que nem essa parede. Eu me olhei no espelho, quando fui no banheiro, me olhei no espelho, nossa, até eu assustei. Mas eu estava branca mesmo. Daí, demorei para recuperar e eu pensei comigo, onde que eu ia parar? Realmente eu até achei que ia me dar uma depressão. Eu falei, nossa, eu não estou conseguindo fazer nada, né? Nem para tomar banho, não consigo tomar banho. Mas o médico já tinha falado que eu tinha que tomar banho com auxílio de alguém, até eu me recuperar direitinho, né? Mas foi realmente 30, 40 dias eu tive que alguém tinha que me dar banho, porque eu não conseguia nem tomar banho. Mas graças a Deus o Edson me deu uma luz, uma direção para mim poder me reerguer, vir a gente novamente. Mas hoje eu vejo minha dor daquela época, que foi assim, devagarzinho, né? A minha dor, meu sacrifício, foi doloroso naquela época, mas hoje eu vejo o quanto sou uma pessoa feliz. Porque o Edson me dá tudo que eu quero. Lógico, as guloseimas, eu quero ganhar na rifa, ou quero ganhar carro novo, uma roupa nova, é difícil, né? Isso aí acho que o Edson me fala assim para mim, tá? Para mim. Você não está merecendo, então eu não ganho. Mas eu tenho a graça, tenho a saúde de ajudar muitas pessoas. Eu sinto feliz do meu tempo de sofrimento, de sacrifício que eu tive para ter a vida que eu tenho hoje. Quando eu casei, eu morava numa casa que, gente, chovia, caía os pingos assim. Aí meu sobrinho falava assim, nossa tia, tá chovendo. Aquela garoinha assim, telha que não tem cobertura, né? Não tem forro, aí cai mesmo, né? Não sei, se alguém mora numa casa assim, dá para entender o que eu estou falando. Mas aí meu sobrinho falou assim, tia, tem que abrir um guarda-chuva aqui, né? Porque tá chovendo, né? Até então a gente não percebe, né? Mas quando alguém fala, a gente percebe. Realmente, caiu os pinguinhos, né? Mas realmente, hoje eu moro numa casa de alvenaria que não chove dentro de casa, né? Então eu realmente moro num palácio do tempo que eu casei, do tempo que eu era, né, criança. E, no entanto, eu realmente nunca imaginei que eu ia casar com uma pessoa que seria da religião. Porque, realmente, eu ia no cerimonial porque minha mãe e minha avó mandavam, porque eu participava daquilo, porque era tudo mandado. E eu ia, nossa, de novo, né? Assunto era só fim de semana, sábado, domingo tinha coisa, né? Até o Hanashtaika aí eu participei. Né? Mas, nossa, gente do céu, aquilo era um cúmulo para mim. Eu falei, religião? Nossa, detestava, né? E hoje, realmente, não sei por que cargas d'água, mas realmente, confesso que amo essa religião. Não sei por quê, mas me faz um bem danado, né? Tem tanta gente que troca a TNQ pelo outras religiões, né? Não sei porquê, sabe? Eu acho que porque o coração, como diz, né? Tem gente que fala assim, meu espírito não bateu com aquilo, né? Acho que, né? Mas, gente, realmente o ensinamento da Oyasan é tão bonito, nem precisa a gente mergulhar muito, né? Mas é tudo que ela falou, tudo que está escrito no Ufudesai ou nos episódios, né? Na vida da Oyasan, tudo aquilo que está escrito é o que nós temos na nossa vida. Realmente, olha, gente, toda vez que eu tenho uma dificuldade, uma tristeza, uma aflição, qualquer coisa, eu vou lá no Shinden e falo para o Oyasan, né? Me socorrer. Realmente, eu ganho socorro dela, assim, num piscar do olho, assim, sabe? Que realmente acho que isso acontece com muita gente, né? Com todo mundo. Pede socorro para ela, é a única solução, né? Deus, o Yagami-sama, não vou dizer que está judiando a gente. Todo mundo fala, né? A gente tem uma doença ou alguma coisa assim, Deus está judiando, castigando a gente, né? Mas não é, né?
É porque a gente às vezes está distanciando um pouquinho, então Deus fala, venha. Né? É um puxãozinho de orelha para a gente acordar que tem Deus, tem um Oyasama para levar para o caminho certo. Né? Por isso vocês podem pedir socorro para ela, que ela atende lógico, às vezes ela pode demorar um pouquinho, né, para atender a gente, mas com certeza ela dá um abraço tão grande, não faz ideia. Tem, inclusive, essa madrugada nós perdemos a mãe da nossa amiga, né, a Célia Sakurai. A mãe dela faleceu. Eu sabia que ela não estava bem, mas não a ponto de ir embora tão assim já, né? Mas vamos passar um pensamento positivo para que ela consiga voltar novamente ao nosso meio, né? Nas atividades que ela sempre participa, que ela sempre organiza para nós e a alegria que ela traz aqui para a gente, né? Lógico que há 2 anos atrás também eu perdi a minha mãe. Foi doído, mas foi uma coisa que eu falei, nossa, graças a Deus, porque ela já estava sofrendo muito, né? Então, o fato de Deus levar a pessoa embora é triste, mas é algo que tem que ser com a graça de Deus, né? Porque tu não fala assim, morreu do coração, morreu disso, né? Morreu, caiu porque morreu, né? Não é. A bateria que é o nosso coração continua batendo, mesmo inválido, mesmo, né, a gente estando são, firme, forte, mas se a bateria arriar, realmente vai embora, né, porque acabou a carga, né? Mas se não for Deus para conceder tudo isso, a gente não tem essa chance de desfrutar a nossa alegria, né? Mas chegou também Deus levar embora a gente, porque o sofrimento também, né? A gente não quer muito sofrimento assim, de muito tempo, né? Mas a minha mãe também faleceu, ela tinha câncer e ela faleceu. Foi muito, assim, doído, mas eu dou graças a Deus porque ela parou de sofrer, né? Ela não está no meio da gente, mas o Mitamasama também trabalha por nós. Isso é uma prova viva que eu gosto de fazer bastante coisa. Adoro fuçar, né? Menos computador, mas eu adoro fuçar, fazer as coisas para mim, trabalhos, né? Minha filha esse ano passado eu fui em Odibá, dar aula de seminar, e voltei, né? Aí minha filha falou assim, mãe, eu vou casar, tá? Eu falei, nossa, né? Já era tempo, mas não que a surpresa era tão cedo assim, né? Eu falei, nossa, né? 6 meses para preparar as coisas. Caramba, né? Por que avisa tão assim, né? Em cima da hora? Ela falou assim, não, a gente decidiu assim, tá? Tá bom, né? Fazer o quê? Aí tá. Eu falei assim, e a roupa, tal? A parte da festa, eles correm atrás, né? Fica por conta deles, né? E a gente me pergunta, como que isso vai ser? Mãe, fica fria. Deixa que isso aí por nossa conta. Tá, né? Aí eu falei assim, nossa, não é só isso, né? Nossas roupas, né? Aí tá, a gente vai aqui, loja ali, vai, olha aqui, olha ali. Aí minha filha falou assim, mãe, eu vou escolher esse aqui, tá bom, né? Ela falou assim, e você, não vai olhar? Eu falei, nada tá do meu gosto, né? Daí chegou uma hora, eu falei assim, eu vou costurar o meu. Eu falei, não importa de que jeito vai sair, mas eu vou costurar o meu. Eu não tenho corte de costura, mas eu amo costurar. Não entendo nada de riscar no papel, nada. Mas tendo molde eu consigo costurar. Minha filha falou assim, mãe, que roupa é essa que você vai costurar, hein? Vê se não vai fazer eu passar vergonha, hein? Já comigo, eu falei, né? Eu falei assim, escolhi a cor do tecido, né? Minha filha falou assim, mãe, você sabe de uma coisa? A noiva, né? Chegou e falou assim, mãe, você sabe de uma coisa? A mãe da noiva pode usar vermelho, tá? Nossa! Né? Falei, né? Daí ela falou assim, você sabe o que é? Vermelho, diz que a mãe da noiva usando, diz que é sorte. Opa, deixa comigo, falei, né? Eu amo vermelho, mas não aquele vermelho fogo, né? Vermelho vibrante. Eu gosto de vermelho, um vermelho púrpura, né? Que hoje chama-se marsala, né? Tá, escolhi o tecido e tal, né? Peguei e falei assim,
nossa, e agora, né? O problema não é comprar o tecido, né? O problema é costurar, né? Eu falei assim, o problema é costurar não é tanto, o problema é cortar e riscar e cortar e costurar, né? Daí eu falei assim, aí eu peguei e falei assim pra minha mãe, eu falei assim, mãe, socorro, porque eu inventei que eu vou costurar, né, minha roupa, né? Aí a minha caçula falou assim, mãe, eu também vou querer que você costure minha roupa. Vai lá, vamos lá comprar o tecido, né? E a outra mais velha também, acho que eu não vou pedir não, que eu vou alugar o meu. E ela vai lá, olha aqui, olha ali, e falou assim, daí a pouco, eu costurei da minha caçula. Ela falou assim, a minha mais velha chegou e falou assim, mãe, eu acho que eu vou querer que você costure a minha roupa. Não, no começo ela tinha alugado uma roupa, falou assim, mãe, paguei R$600 no aluguel. Caramba! Eu falei, né? Tá, o dinheiro é seu, né? Tudo bem, né? Não saindo do meu bolso, tá tudo de boa, né? Aí ela pegou e falou assim, nossa, mas você pagou caro, né? R$600 por um dia. Ela ficou encafifada com uma raiva desgraçada que eu falei isso, né? Aí pegou e no outro dia de manhã, mãe, vou sair, tá? E ela foi lá e devolveu a roupa. Achei engraçado, sabe? Mas daí eu costurei a roupa dela também. Daí a minha filha caçula falou assim, se você vai, a mãe vai costurar a sua roupa, né? Se ela der tempo de costurar o dela, tá? O seu vai ficar por último. Tá, e eu costurei a minha roupa, bordei com pedrinha do jeito que eu queria, né? Gostei, porque eu não queria, acho que de certa forma eu sou assim, né? Por isso que eu acho que eu costurei, mas tudo bem. Daí minha filha comprou o tecido, né? E eu costurei. Mas não é que ficou bom? Então, eu pedi muita ajuda da minha mãe, porque minha mãe era uma costureira de mão cheia. 60 anos que minha mãe costurava, né? Então, a minha mãe costurava calça de alfaiate, roupa de festa, nem precisava provar, porque ela tinha uma mão que, nossa, era demais. Quem conhece minha mãe, que é o Tadashi, Tanaki, não sei se conhece, mas a Olivia Katia-san, né, conhece a minha mãe. Nossa, minha mãe realmente, não dá para explicar, mas ela era uma costureira de mão cheia. Eu pedi ajuda para ela de coração, gente, mas ela me ajudou de uma forma que nem eu não, sei lá, às vezes me assusta. Mas eu consegui costurar, né? Deu tempo para o casamento, tudo, né? Mas é maravilhoso, realmente. E a nossa mãe, gente, ela ajuda como se fosse um colinho que ela dá para nós. E a minha alegria né? Eu tenho 4 filhos que me dão alegria pra caramba, né? Lógico, tem briga de vez em quando, né? Uma discussão, mas isso faz parte da família, né? Mas é muito bonito. E hoje o Katia-san, ele falou assim pra mim, toma cuidado, hein? Não vai falar besteira, tá? Ele falou assim, vou ficar ouvindo, hein? Deve estar ali por baixo da janela e ouvindo, não sei. Mas tudo bem. Se eu já falei besteira, já falei. Como diz, né? O que a gente solta não volta mais para dentro, né? Então, já foi. Tá? Então é isso aí. A minha vida realmente, vou dizer que é maravilhoso de uma forma, né? Claro, todo dia a gente tem um ensinamento, né? Um dia a gente tupica, outro dia a gente levanta, né? Vamos para frente, né? Que nem sempre é maré alta, né? Às vezes é baixo. Mas vamos tentar levar de uma forma que a gente consiga levantar e mandar a bola para frente. Aí ontem eu fiz exame, né? De ultrassom. Levei um susto danado, desgraçado, que falou assim, diz que eu tenho gordura no fígado e tenho um pontinho lá no fígado. Ixi, então eu vou ter que parar de comer fritura e diz que eu tenho que evitar açúcar, né? Tá, então eu tenho que parar de comer arroz, macarrão, bolo, né? Eu amo bolo, tenho que parar de comer, né? Evitar. E ele falou assim pra mim fazer caminhada. Aí eu fui mais a fundo, né? Eu falei assim, e esse pontinho, o que é? Eu falei, né, pro doutor. Ele falou assim, não precisa se preocupar não. É um tiquinho de nada. Mas é bom acompanhar, né? Falei, lascou, né? Aí a esposa dele chegou e falou assim, mas o que é, né? Não sei o que, cutucando ele, né? E ele não querendo falar o que era, né? E cutucando ele, cutucando aqui, cutucando ali. Ele não queria falar, mas que eu estava perto, acho que, né? Aí no final do canto ele falou assim, então é um tumorzinho, né? Falei, lascou, né? Bom, mas aí ontem à noite eu fiquei pensando,
Amanhã cedo tem que fazer palestra. Eu tô com esse negócio, né, de fígado, gordura no fígado, tô com um tumorzinho, vixe, lasquei, né? Será que eu vou conseguir dormir? Fiquei pensando, né? E eu rolo daqui, rolo dali. Eu falei, não, eu tenho que dormir, porque... Aí eu peguei o celular e comecei a fazer umas colinhas, né? Escrevi tudo que eu tinha que falar hoje, né? Mas daí nem deu tempo de ler. Mas tudo bem. Mas, gente, é isso mesmo, tá? Mas eu vou tentar fazer mais exame para ver o que vai acontecer. O doutor falou que não precisa me preocupar, mas eu vou tentar não me preocupar, entre aspas, né? Mas a gente fica muito esquentado, a cabeça, né? Esquenta, né? Mas espero que não seja nada. Eu espero que seja um carinho de Deus, né? O Esma tentando falar que eu tenho que fazer mais alguma coisa, né? De útil na vida das pessoas. Então, esse foi uma alegria que eu realmente... Confesso que eu estava trêmula, minha mão estava um gelo desgraçado, agora já esquentou. Tá? Mas aí, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Caso vocês um dia passarem lá pelo Paraná, lá em Maringá, podem dar um pulo lá, tá? São bem-vindos. E muito obrigado. Obrigada, Alice, por toda a sua espontaneidade. Então, vamos pedir ao senhor Edson Santos vir fazer um comentário. Onegai shimasu. Deixa eu falar, poxa. Bom dia a todos. Né? Como foi apresentado, sou Edson, né? Pouco conhecido também. E recebi a magnífica surpresa, né, de fazer o comentário da minha ilustríssima amiga Alice Tanaka. Eu falei assim, hoje vai ser o dia da forra, né? Vou falar tudo. E ela ficou aqui porque eu acho que ela está preocupada. Na verdade, acho que era para ela sair já, para se trocar, né? Que, como ela falou, a esposa do segundo, o condutor, né? Então tem que estar lá de farda também, né? Mas ela está ali, não sei porquê, não sei porque ela não quer ir embora. Né? Mas vamos lá, né? Dispensa comentários, né? Sobre o que ela falou. Ela foi bastante clara, né? Então, para falar sobre o que ela disse, não precisa, né? Porque ela foi bastante espontânea. Como eu sempre falo, né? Tem dois tipos de palestras, né? Que a gente costuma escutar no dia, né? Uma é aqui, né? E a outra é lá no Shinden. Sinceramente, quando eu aconselho alguém para assistir as palestras, eu peço para que venham aqui primeiramente. E aqui parece que a gente tem aquele calor humano, né? Aquele negócio muito mais próximo, né? Não tem aquela responsabilidade de ficar lá tudo certinho, né? E a pessoa fala o que vem do coração, né? Na vida dela, entre a gente aqui, né? Uma coisa que fica mais entre amigos, né? Entre irmãos. E o que aconteceu hoje, né? Ela disse sobre como ela iniciou na fé, né? Que foi através do marido, né? Ela casou com um futuro condutor, que hoje é o segundo, né? Na época ela estava ainda construindo a igreja dela, né? E ela veio de uma outra religião. E realmente essa transição não é fácil. Que a gente precisa, primeiramente, acreditar e aceitar, né? Foi o que aconteceu. Depois que ela viu, né, que realmente esse ensinamento é maravilhoso, e ela se admira como é que as pessoas saem, né? Como ela veio de fora, ela tem todo o valor, né? Entende o que realmente significa essa fé, né? Ela participava nas atividades da igreja, né? Da religião, né? E também foi na igreja mãe dela, que eu falo, a igreja superior à igreja dela, né? E teve época que ela, cansada pelo trabalho, né? Que levantava muito cedo, né? Queria descansar, né? Como a gente, né? A gente trabalha de segunda a sexta, sábado, domingo, acordar um pouco mais tarde, descansar, né? E eu falo, poxa, hoje eu vou descansar, né? Então vem aquela palavra calorosa do marido, né? Não, você pode descansar, não precisa ir, né? Como ela disse, né? Não, vamos embora, tem que ir. E como esposa, né? Dedicada, né? Obediente, falou, então vamos, né, querido? Para não dizer o contrário, né? E além disso, né, ela falou bastante pontos que a gente se identifica, né? Como ela disse, né? Fizemos o Shujoka juntos, né? Como a Gina também, né? Então aqui a gente está entre amigos, né? Então essa devido foi a preocupação dela. Aqui será que eu vou falar dela, né?
tudo que eu conheci, né, dela, né, então falar, mas foi uma pessoa realmente maravilhosa, né, realmente quando a gente faz o Shiyoka, a gente se identifica um com o outro, parece que Deus escolhe aquelas pessoas que têm praticamente espírito parecido para que um possa ajudar o outro, né, e foi o que aconteceu, tanto é que a nossa amizade já dura, não sei se é 30 anos, né, ou um pouquinho mais, né. E ela falou também da cirurgia que ela teve, né, um probleminha que ela teve, né, que era uma doença, né, mas aí que vai a nossa base da fé, né, se a gente acredita, a gente recebe a graça, né, e mesmo ela sem saber, ela tinha um problema interno, né, que como ela falou, seria difícil ela ter filhos, né, sem o tratamento, e ela já tinha 4, né, então realmente isso é uma graça de Deus. E eu lembrei, ela falando nisso, né, eu lembrei de um amigo meu também, né, uma pessoa que fez a palestra para mim, né, que me indicou o caminho da fé. Enquanto ele morou aqui no Brasil, né, a gente fez amizade, eu comecei na igreja, né, aí chegou o tempo dele voltar. Quando ele voltou, ele era sucessor também, né, ele teve que casar, né, para continuar a família, né. A esposa dele falou, olha, eu não, como aqui é igreja, né, a igreja tem que ter filhos, né, para continuar o caminho, né, infelizmente eu não vou poder te dar essa graça, a esposa dele, né? Aí ele falou, não se preocupa não, né? Acreditando em Deus, acreditando em Yasama, a gente vai receber a graça, né? Ela não podia ter filhos, teve 9, fora os que adotou agora, né? Então está com 11 filhos já, né? Então realmente, né? Quando a gente acredita nessa fé maravilhosa, né? O Yasama ajuda, dá graça pra gente, né? E foi que ela contou aqui, né? Então, ela estava contando os assuntos, né? Eu estava relembrando também, né? Realmente tem uma ligação, né? Ela falou também do filho dela, né? Que foi para fazer os cursos no Odibá, né? Gostava muito de informática, né? Foi lá para fazer, seguir o caminho. E nesse caminho a gente fica só na parte espiritual, né? E ele foi, né? Fez os cursos que tinha que fazer e para finalizar ele foi numa casa de missionamento, né? Nessa casa de missionamento, não sei se no caso do filho dela foi também, né? Mas a gente vai para lá e só volta quando consegue trazer uma pessoa para receber o BSEC, né? Então, uma determinação. Então, o que é? Regressar ao Odibá com uma pessoa para fazer Sampai e ouvir a palestra. E, de preferencialmente, se tornar um Yoboku também, né? E foi o que aconteceu, né? Quando ele ligou para a mãe pedindo socorro, ela lembrou do que acontecia quando ela pedia socorro para ele também. Então, tudo é ensinamento. Então, a gente deve prestar bastante atenção em tudo que acontece com a gente, para que a gente realmente tenha, né, condições para tocar a nossa vida, né? Ele reclamava também, né, de comer o pão com orelha, né, a orelha do pão, né? E realmente as pessoas falam que é difícil, né? Que é aquele pão plosita, né? Aquele pão de forma, né? Então tem aquela parte que é escura, então eles cortam aquilo lá para jogar fora e usam só a parte do meio para fazer o lanche. Essa parte de fora, que eu jogar fora, é o que leva para essas casas para a gente poder fazer alimentação, né? Eu também passei por isso, né? Todo mundo preocupado, né? Como é que é fazer? Porque aquele comia aquele de manhã e passava o dia inteiro praticamente, né? Com fome, né? E eu não tinha fome, né? Porque eu fazia o quê? Tudo aquilo que o pessoal não queria comer, eu pegava, colocava numa travessa, né? Colocava leite, colocava café, açúcar, fazia um revirado e comia. Então, em vez de emagrecer, eu engordei. Então, a gente deve pegar tudo isso como exemplo, né? A preocupação também da filha que falou, né, do casamento, até conheci a filha dela, né? Eles moravam até próximo da nossa igreja, né? E a preocupação de ser rápido assim, né? Ela, não, deixa que eu vou deixar comigo, né? De fazer, construir a própria roupa, né? Mas tudo através de uma orientação que ela teve na casa dela, da mãe, né? A mãe teve suporte também e teve realmente um casamento maravilhoso, orientou os filhos, né? E é o papel de mãe, é o papel realmente da nossa mãe espiritual, o Yasama, como ela falou. Tudo que a gente tiver, qualquer dificuldade, tiver qualquer aflição, a gente vai fazer a consulta, né? E fazendo essa consulta, a gente recebe a orientação. E essa orientação realmente a gente, acreditando, a gente recebe. Então, qualquer dificuldade, foi o que ela disse, né? Resumindo tudo, né? Que acho que já está na hora de colocar farda, né? Qualquer dificuldade que a gente tenha, a gente tem que acreditar nessa fé, foi o que ela disse, né? A gente buscando, a gente recebe, mas tem que buscar de coração aberto para poder realmente escutar, né? É como acontece hoje também, né? Se o pai fala para o filho dando orientação, se o filho escuta, ele vai ser agraciado. Se o filho fecha o espírito para não escutar,
ele vai pegar a orientação depois. Aí ela fala, tá vendo? Lembra aquele dia que eu falei para você? Então é isso que aconteceu realmente, né? Então foi realmente isso que ela falou, né? Da dedicação da família, orientação da nossa mãe Yassama, orientação do pai espiritual, né? Do avô, a graça, né? Que a sogra disse, né? Que já está feliz, né? Porque conseguiu conhecer os netos, né? E os netos também, né? Então essa que ela passou para a gente, né? E tem outras coisas também que ela falou, voltado muito realmente à fé, né? Que não vou acrescentar nada e nem tirar nada, porque realmente a palestra que ela deu aqui, acho que foi de bom entendimento, né? A gente não precisa nem acrescentar muita coisa, senão a gente vai acabar atrapalhando o que ela disse, que foi realmente uma palestra maravilhosa, tá? Parabéns, Alice. Tá? Parabéns, eu não vou falar do uísque não, tá? Mas agora fala, já falou do uísque? Rifa. Aí eu comprei a rifa, né? Eu do nada tinha dois, acho que era vaqueiro e um era uísque. Aí fala o nome, tá? Aí, numa dessa, uísque, eu fui sorteada. Aí eu até falei assim, até não sei se o Edson falou pra mim, falou assim, ixi, você nem tem, vai levar? Né? Ela dá pra mim, isso aqui é uma coisa assim, não recordo muito bem não. Ah tá, mas na verdade eu queria o vaqueiro, né? Porque eu tô, claro, o uísque eu não tomo, pra mim o último era o outro, né? Mas tá, veio o uísque pra mim. Ele falou assim, até hoje ainda ele fala, já faz quantos anos essa aqui? Já faz um tempinho, né? Daí ele fala, até hoje esse bendito uísque, disse que eu não dei pra ele. Aí eu, inclusive, depois, né, eu ganhei, eu levei pro meu carro, levei embora, né, no outro dia, né? Aí até que essa mesa falou assim, por que você trouxe isso? A gente nem deve isso. Aí eu falei assim, ixi, eu tava sem nem de volta, né? Deixa eu sortear outra pessoa, né? Ah, não, mas aí eu trouxe, né? Ah, então tá, se você pensa assim, então né, eu vou levar de volta. Aí no outro mês eu trouxe. Eu falei assim, daí eu cheguei assim e cara falou, ó, gente, esse aqui eu vou doar pra vocês de novo, né? Se vocês quiserem beber, né? Porque tinha uma comemoração, não sei, não lembro direitinho mais como que era. Mas eu desejo, né? Se vocês quiserem beber, pelo sucesso da atividade que vocês tiveram, né? Ou se vocês quiserem fazer outra rifa, fica por conta de vocês. Vou doar de novo. Né? Eu fiz isso. Mas ainda até hoje, meu amigo, eu cometa desse uísque pra mim. Agora eu tenho que comprar outra. Você pediu pra você me botar a rifa do uísque pra mim ganhar de novo. Senão ele vai continuar falando até eu morrer. É isso que aconteceu com esse bendito uísque. Mas ontem ele falou assim pra mim, não, gente, Alice, eu tô brincando, eu tô zoando com você, mas que esse uísque que eu tô me engolindo. Ele só mexeu meu saco e continuou falando desse. Esse ficou na história. Ai, como é bom a gente dar uma risada, né? Alice, obrigada, viu? Faz tempo que não tinha uma palestra tão animada. Verdade. A gente fica muito sério aqui, né? E aí... Obrigada, viu, Alice? Venha sempre. Mas confesso que quando a gente chega lá, a gente dá um frio na barriga. Dá um frio na barriga, né? Verdade. Mas pra quem tá acostumado? Não, eu também. Verdade, eu fico preocupada. De manhã eu fico... Fico. Sabe por quê, Alice? Olha o que acontece com a gente não sabe o que vocês vão falar, certo? Então eu não tenho uma matéria pronta. Aí dependendo do que você falar, eu vou comentar. E às vezes eu posso comentar uma coisa errada, né? Erradamente, me dá mal num comentário, pode acontecer. E acontece muito, né? Então eu fico preocupada também, viu, Alice? Mas olha, muito obrigada. Tem muita coisa aqui que dá para falar, porque tem conteúdo, né? Essa palestra teve muito conteúdo. Arigatô. Obrigada. Parabéns. Então é aquilo, né, gente? A gente não sabe o que vai sair e a gente não sabe o que eu vou falar e às vezes acaba falando coisas impróprias, né, inadequadas, né? Mas desculpa esse ponto, tá? Porque a gente não tem nada preparado, né? Mas então, falando da palestra dela, uma coisa que eu achei muito legal ela falar, contar
O Edson, você também fez esse Fukionoye? Você também foi lá? Ficou quanto? Uma semana. E ele ficou um ano. Um ano no Fukionoye, o filho dela. Hã? Gente do céu, comendo orelha de pão e sem almoço e só a janta. Isso, nossa, isso é demais, né? Pensa, né? E tendo que ficar andando, fazendo Nyoiga Kyotasu. Quem já fez Nyoiga Kyotasu no Japão? Né? Quando quem fez Kente, dá uma passadinha para lá para cá. Eles não pegam nem o seu panfleto. Sabe, eu tentei entregar um panfleto, não pegam. Já viu que dificuldade que é fazer Nyoiga Kyotasu no Japão, gente? Não tem, aqui no Brasil, né? É muito mais fácil que, pelo menos o panfleto eles pegam, eles dão uma lidinha. Lá eles não, já vai assim, ó, como se não abre a porta. Se você fala, como se aquilo fosse uma coisa ruim, sabe? Nossa, gente, eu fiquei tão chateada e assim, como é que eu digo? Fico pensando, como é que a turma no Nihon faz Nyoiga Kyotasu? Que o povo é assim, sabe? Ou eles têm uma ideia muito errada da Tendikyo, que no passado talvez tivesse havido algumas coisas, né? Eu só sei que é muito difícil. Agora, não conseguir entregar um panfleto, gente, é duro, hein? Né? A gente andou até onde é que nós fomos? Nara, né? E aí vem aquele pessoal naqueles parques, né? Aqueles parques. Vem passear lá e você quer entregar, pelo menos entregar um panfletinho. Não consegui. Então, a dificuldade no Japão é muito grande. Eles são arredios mesmo. Não sei qual é exatamente o motivo, mas eu acho que é próprio da natureza. Eles são mais assim, sabe? Eu acho que o brasileiro, nesse ponto, ele é mais afetivo, ele é mais humilde, ele é mais aberto. O japonês é muito fechado, ele é mais aberto. Então, a gente acha difícil fazer Nyoiga aqui no Brasil, é muito mais fácil se você pensar nos japoneses, né? Então, eu imagino que esses jovens aí do Fukionoye, no Japão, estão passando com essas privações, né? E tendo que suportar a indiferença, né, do povo. Outra coisa que ela falou também, né, que depois que eles se tornaram Kaichô, né, que eles tomaram posse, eles não tiveram mais vida social. Isso é verdade, né? Primeiro domingo aí, segundo, terceiro, quarto, né? E quando pode, tem Kosha Matsuri, né? Tem que ir nos Shinyasan nos fiéis fazer a cerimônia. Então não tem mais vida social, né? Isso é uma das coisas que às vezes as pessoas ficam, né? Pensando muito e não querem se tornar Kaichô porque não tem mais, né? Esse tempo para eles. Mas, no entanto, se a gente for ficar pensando nisso, realmente, mas eu acho que assim, é importante a vida social, é importante viver em comunidade, né? É importante fazer parte das comunidades, né? É importante, mas isso não deve ser um empecilho para você tomar posse como Kaichô, né? Como condutor. E nesse ponto também, eu acho que tem que haver também um pouco assim de compreensão dos fiéis, né? De repente falar, vamos liberar o Kaichô-san disso, vamos liberar o Kaichô-san daquilo, para eles poderem ter um pouquinho também, né? De lazer, né? Do jeito como ela conta, ela trabalha a semana inteira e os finais de semana tem o Matsuri para cá, para lá, é o Dendocho, que eles não faltam, estão sempre aí, então realmente é uma coisa difícil. Eu acho que os fiéis também da igreja dela devem dar assim, um desconto para eles também terem um pouco de lazer, né, de vida social. E quando ela falou da endometriose, e nossa, isso daí é uma coisa tão
comum, né? É uma coisa que eu vim a conhecer, que é uma coisa muito comum. Agora, como que ela conseguiu ter filhos, né? Quer dizer, dizem que a endometriose, alguns médicos, eles falam coisas diferentes. Um médico diz que dificulta a gravidez, o outro fala que não, mas de qualquer forma, né, quem não tem, né, melhor, né, tem mais facilidade. Mas, assim, a graça que ela teve, só foi descobrir a endometriose depois que ela já tinha os 4 filhos, é isso que ela falou, né? Então, isso tudo, aquela dedicação que ela fez, levando os filhos pequenininhos para o Kyokai, isso tudo ela foi acumulando, né? Coisas boas, méritos, que a gente chama toko, né? Em japonês fala toko, a gente traduz como mérito, né? Ela foi acumulando esses méritos. E a hora que ela precisou, ela recebeu a graça e nem sabia que estava recebendo essa graça, né? Outro dia a gente teve uma palestra aqui, em que a gente, né, a Sensei ouviu também, né? Palestra que teve de uma palestrante que veio do Japão, e que ela contou que a quantidade de graças que você recebe no dia, sem que você perceba, né? É muito grande. Então isso daí, eu vou querer trazer assim, o texto todo para vocês entenderem. É assim, teve um acidente, né, num túnel, e esse pessoal da Tenkyo tinha acabado de passar por esse túnel. Acabou de passar e o túnel desabou. E aí muitas pessoas morreram, muitos carros ficaram soterrados, morreram. Então, quando eles souberam disso bem mais tarde, que tinha acontecido isso, eles nem tinham... Então, essa graça que eles receberam, depois eles foram ver que grande graça eles tinham recebido. Quantas vezes acontece essas coisas e a gente nem percebe? Só depois que eles foram ver o que tinha acontecido. Eles tinham acabado de passar por aquele túnel. Então, você pensa, né, que tudo é natural. Eu cheguei ao Dendoji aqui numa boa, mas houve a graça de Deus. Você não sabe de quantos perigos Deus te livrou naquele momento. Então, né, essas coisas a gente não... O fato de ela soube só depois que ela tinha um problema. Mas ela já tinha tido 4 filhos, e quando ela teve os filhos, ela achou que era normal, né? Não sabia nem da grande graça que ela estava recebendo. Então, são essas coisas que a gente tem que, né, sempre ouvir. A gente até acha que entende, mas quando você ouve novamente, uma outra pessoa fala para você, é diferente. Tem muita coisa que a gente sabe, muita coisa, mas não toca você naquele momento. De repente alguém vem aqui e fala, é incrível. Às vezes eu estou aqui no Dendoji, eu estou matutando algumas coisas que eu trago de casa e tal, de repente alguém fala alguma coisa e aquilo te ajuda tanto, né? Então, o que ela falou, que cada vez que ela tem um problema, ela vai na frente da Uesama e fala com ela, conta para ela e pede ajuda. Isso aí, gente, de cabeça a gente sabe que tem que fazer isso, né? A gente faz? Não faz. Quando ouve alguém contar um fato como o dela, a gente fala, nossa, é mesmo, né? Eu estou com tal problema, por que eu não fui para a Uesama e não falei? Então, por isso que eu faço assim, eu digo assim, venham sempre ao Dendoji, venham ouvir as nossas palestras, que assim, ela de maneira tão simples e tão espontânea, contou tanta coisa pra gente, né? Talvez ela não tenha assim, não consiga explicar muito bem as coisas, mas só de você ouvir, né, o fato que aconteceu, você já percebe tudo o que ela passou e apesar de tudo, assim, ela dizer que ela ama a Tendikyo, que esse ensino é maravilhoso, realmente é maravilhoso, né, ouvir isso, né? Tanta gente pensa assim, Tendikyo é muito difícil. É difícil porque está tudo em japonês, né? Mas senão não é nada difícil, né? Então, e eu conheço muito os pais dela, aquela simplicidade, os sogros dela, né?
A simplicidade deles, a humildade deles é um exemplo. É uma pena que, por causa da idade, eles já não estão mais vindo aqui. Vem muito pouco, né? Mas que grande exemplo que eles são, os sogros que eu conheço, né? E aí ela continua dizendo que a vida tem altos e baixos, né? Não tem jeito, tem mesmo, tem altos e baixos, né? Mas é exatamente, né, nesses momentos que a gente tem que procurar o ensinamento, né? Procurar o Oyasama, procurar o ensinamento, né? Essa intimidade com o Oyasama, né? A gente não fica assim venerando a figura da Oyasama, a Oyasama, né? A gente não faz muito isso. Eu acho que deveria. A gente deveria venerar, assim como nas outras religiões, eles veneram, amam, não sei mais o que dizer, né, os seus santos, né? A gente deveria venerar mais o Oyasama, né? Amar o Oyasama, sentir ela mais próxima da gente, né? Porque senão parece que ela está tão longe, parece que ela não está aí sabendo. A gente sabe que Deus é onipresente, onisciente, mas na figura da Oyasama, né, eu acho que a gente devia assim, se amparar mais nela, né, na Oyasama. E é uma pena assim que a gente não tem assim na cabeça a imagem dela, né, você não tem a imagem da Oyasama, né, mas assim a gente deve procurar sempre essa intimidade com a Oyasama, né. Então, gente, foi assim uma palestra muito espontânea, tanto que ela nem anotou nada, né? Ela já ia olhando assim, ia falando. Mas assim, como ela é uma pessoa trabalhadeira, principalmente, né? Diz que tem vezes que ela trabalha tanto que ela desmaia e fica lá dormindo o dia inteiro. Que ela praticamente desaba, né? De tanto que ela trabalha, né? Uma pessoa assim simples, de tanta assim espontânea, né? Fala tudo o que pensa. E eu acho legal gente assim, sabe? Eu gosto de gente que é espontânea, que fala tudo que está no coração, né? Então a palestra dela gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Então alguém tem alguma coisa para colocar? Esse mês é o mês do Nyoigake, né? Mês do Nyoigake, né? E mês que vem é Taisai, né? E vamos ter a grande cerimônia de outubro e também Mogiten, né? Vamos ter as barracas, então vai ser bem mais animado. Agradeço a todos pela presença, tá? E espero vocês também para o mês que vem. Tá? Muito obrigada. Então vamos fazer a reverência aos 3 altares e vamos dar aquele abraço, tá?